Então, essa semana a gente combinou que nós íamos falar ainda mais sobre carreiras de professores, né, Gustavo? Desandou é um verbo que tem tantos significados diferentes, né, Carol? Não, eu quis dizer que desandou porque a gente acabou mudando de assunto, né? Tava todo organizado para uma pauta, a gente acabou desandando para outra coisa, mas no bom sentido, né? A gente criou uma outra pauta. Assim, o nosso papo desandou tanto semana passada que a janela do Gustavo foi curta. Hoje a gente cortou. A gente cortou o Gustavo, tá fraco hoje, Gustavo, tchau. Não, brincadeira, tava ótimo, como sempre, mas a gente acabou mudando de pauta, mudando de assunto e surgiu uma pauta nova, então foi legal. Acontece, né? Foi mesmo, né? E a gente, eu acho que isso, né? Já são alguns meses de janela de Octa que eu estava até olhando hoje mesmo o arquivo, né? E quando o arquivo começa a ficar cheio de thumbnails, assim, cheio de pequenas imagens e tu tem que rolar a tela, é um bom sinal, né? É uma vida sinal. Já, né? É sinal de que a gente tem tido bastante assunto para conversar. Verdade. Enfim, né, eu estava olhando para esse arquivo, para esse registro todo e pensando de fato, né, em como a gente tem temas ricos em que um tema de uma janela acaba puxando o tema da próxima, e aí quando a gente vê, a gente já tem assunto para 3 ou 4, só falta a mesinha redonda e o chopp, né, cara? Bom, o chopp eu vou deixar para ti, né, eu não bebo, mas eu tomo uma Guaraná contigo. Eu tomo esse chopp contigo, Gustavo. Então você segura o chopp e fica na Guaraná, na água, no suco. Sabemos, parceiro. Sempre. Que legal. Mas então, gente, na semana passada, eu estava recapitulando aqui, inclusive agora há pouco, eu tentei, na verdade, agora nos últimos minutos, Carol, imprimir os slides que eu te prometi. Poxa, tá? Não vai ter figurinha. Posso provar, inclusive, mas acho que eu vou ter que usar uma versão digital dos meus slides, sabe? Uma versão digital direto aqui na tela do meu computador. Pelo seguinte, a minha impressora colorida, e eu queria imprimir colorida, né? Tipo, fazer uma presa assim, um analógico misturado com digital e tal, a minha impressora colorida me deixou na mão. Eu mandei, os slides para a impressora, mas eu não ouvi ela trabalhando. Eu ia correr aqui, pegar os slides e trazer para vocês. Mas eu lembro, atenção, olha que sofisticação. Olha que bonito, tem até um coraçãozinho. Uma cabecinha, uma mãozinha, um coraçãozinho. Oh, que lindo. Eu lembro que na semana passada eu ia começar a falar sobre as 3 dimensões do ofício do professor. Exatamente. Essa imagem aqui ilustra bem quais são essas 3 dimensões. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui em tempo real, assim, ó. Olha só, tá vendo? Aqui tem uma cabecinha, certo? Certo. Sim. A cabecinha significa a dimensão cognitiva, a dimensão do saber. A dimensão tá? A dimensão da mãozinha significa a dimensão comportamental, a dimensão do fazer. E essa terceira imagem, a imagem do coraçãozinho, significa a dimensão do sentir, a dimensão da emoção, a dimensão afetiva. Em inglês, os caras chamam isso aqui de 3 H's, os 3 H's, porque é head, hands e heart, né, especificamente. Os 3 H's. H. Exatamente, H ao cubo, eu diria como professor de matemática que sou. Mas, enfim, e essas 3 dimensões, elas ficam muito bem caracterizadas no ofício do professor. Porque a gente sabe, a gente precisa, em primeiro lugar, estudar, e precisa estudar bastante, claro, cada vez mais, em um contexto, em um universo em que nós somos constantemente desafiados pelos nossos alunos, né? Sim. E a gente espera ser desafiado por eles, é claro, tanto quando eles gostam da gente, quanto quando eles não gostam. Né? Verdade. O que é uma curiosidade desse aspecto. Quando eles gostam da gente, é aquele desafio pela sacanagem. Achei uma questão aqui que eu vou soltar para aquele professor só para sacanear, porque eu sei que ele não vai fazer, ele vai pedir perdão. E quando não gosta, diz, eu vou baixar essa questão só para sacanear aquele professor, ele sabe? Mas o desafio não muda, né? É parte do dia a dia do professor conviver com essas situações. A smartphoneização dos alunos aumentou esses desafios aí, porque o pessoal tem acesso a Google agora e pode desprovar ou provar teorias instantaneamente. Isso aumentou os desafios aí ao professor? Sem nenhuma dúvida, Fabrício, sem nenhuma dúvida. Isso acontece, como eu disse, né? É muito comum os alunos, eles colocarem trechos dos enunciados das questões que são propostas para eles ou que eles encontram em uma prova, ou enfim, na tentativa de identificar uma resolução daquela questão disponível na internet. E é super comum de encontrar, né? Antigamente eu lembro, quer dizer, quando eu estudei para o vestibular, em 1990, né, eu entrei na URGS em 91, meu Deus,
Que triste pensar nisso, mas enfim. Né? Quando eu entrei na URGS lá em 1990, eu gostava muito de estudar por prova resolvida. Eu gostava muito de baixar as provas em que as questões estavam acompanhadas da resolução, e isso promovia um rendimento muito grande. Hoje em dia, meu Deus, quem quiser prova resolvida, tem prova resolvida em áudio, em vídeo, em PDF, manuscrito, se preferir. É um negócio completamente louco. Então, no momento em que um aluno propõe uma questão para nós nesse nível, não é raro, Fabrício, eles já propõem a questão tendo acesso à resolução. Ou seja, a proposta não é sequer saber se eu sei resolver aquela questão para ajudar eles. É um teste. A proposta se traduz no desafio pura e simplesmente, o que é uma coisa que normalmente não era, né, eu diria que não acontecia com muita frequência, enfim, há 15 ou 20 anos, quando a internet ainda não estava espalhada. Até porque a relação com o professor era diferente, né, Gustavo? Tinha aquela coisa do professor fala, a gente escuta. E depois só fala quando o professor permite, eu te pergunto alguma coisa. Agora, obviamente, isso é bem diferente. Claro que se mantém o respeito em sala de aula, mas a relação é diferente, né? O comportamento, a dinâmica da aula exige bem mais, obviamente, que o aluno sim participe, né? Sem dúvida, Carol. E essas mudanças, elas estão deixando muita gente desconfortável, a gente sabe, né? Porque elas exigem, e aí eu volto para o tema inicial, para evitar que ele fique para a próxima janela, porque é uma tradição. Ela exige cada vez mais da tridimensionalidade do ofício do professor. Ou seja, não basta o professor ser referência de conteúdo, não basta ele explorar o domínio cognitivo. Não basta o professor ser um grande comunicador, ser um grande didata, porque na imensa maioria dos casos, os grandes professores, os professores e professoras de quem a gente tem registro, tinham também, de certa forma, esse talento, né? Ou associavam a esse talento natural da expressão da oratória o componente cognitivo, e no somatório desses dois, então, se produziam grandes professores. À medida em que as pessoas passam a ter tanto acesso à informação e a conteúdo e a elementos que auxiliam na produção do seu próprio conhecimento a qualquer momento, em muitas linguagens diferentes, em muitas mídias diferentes, esses dois elementos não sustentam o professor sozinho. E a gente passa a ter, digamos assim, potencializada de uma maneira inédita a terceira dimensão, que é justamente a dimensão afetiva, a dimensão emocional, que faz com que os professores se preocupem verdadeiramente com o aprendizado dos seus alunos e estabeleçam parcerias, para que a partir desse estabelecimento de conexão do tipo, olha, eu quero muito que tu aprenda porque eu gosto de ti, é o que o professor pensa, né? E o aluno, percebendo a autenticidade daquele sentimento, diz, pô, esse professor gosta de mim, eu também gosto dele, então eu vou me esforçar mais para aprender, né? E aí acaba acontecendo, então, uma reciprocidade nesse componente afetivo, nesse componente emocional, que se traduz em benefícios nos outros dois níveis. Professores dão aulas melhores quando gostam dos seus alunos, e isso a psicologia prova, já tem estudos bem adiantados nessa área, e alunos aprendem mais quando gostam dos seus professores. E vocês vejam que isso não tem a ver necessariamente com os aspectos cognitivos e comportamentais. Embora, é claro, existam, digamos assim, notas de corte sob o ponto de vista cognitivo. Isso é bem claro nas manifestações das pessoas. A gente não quer que alguém que não sabe a matéria, dentro de um mínimo que nós consideramos necessário e suficiente para a pessoa exercer aquele ofício, nós não queremos pessoas que não têm esse conhecimento atuando como professores. E aí eu acho legítimo, né? Claro. Com certeza. O professor Gustavo Reis, por exemplo, aí no caso da EAD, né, que é excluído esse fator aí do afeto, né? Porque muitas vezes o professor não conhece os alunos, ele grava uma aula ali e os alunos assistem a videoaula, né? Ninguém se conhece, né? Aliás, o aluno conhece o professor porque ele está recebendo aquele conteúdo ali. Tem uma aula presencial sempre nas provas, né? Mas todas têm? A maioria tem. Todos os EADs a maioria têm? dos EADs tem. Quando é cursos curtos, porque não, mas pensando cursos que isso está maiores, se anulando, né? Tu fica aí focando no conteúdo, né? Mas é bem prático, mas você tem razão. Assim, mesmo que tenha encontro, ele é muito rápido, enfim. Como desenvolver esse elo e no que mais a internet está mudando aí, né? Como é que tu vai fazer uma pergunta, como tu falou, ele pode achar a resposta ali em minutos, né? Ou seja, tu vai ter que fazer uma pergunta talvez mais subjetiva ali, mas dependendo da própria percepção ali, usando palavras do meu ramo aqui, do teatro,
Vamos lá, então. Tem duas pontas essa pergunta, né, Fabrício? Primeira ponta é a ponta internet. Tá? Isso. Como é que os professores, digamos assim, dentro daquilo que a gente conhece por aulas que são chamadas de assíncronas, tá? Existem duas categorias de vídeo, e aí talvez eu esteja também puxando termos que são do jargão específico, né, da comunicação social, mas é muito comum a gente fazer referência a essas duas categorias de aulas em vídeo na internet. Existem as aulas assíncronas, que são as aulas gravadas, que podem ser assistidas on demand, né, conforme a demanda, como é no YouTube normalmente, e existem as aulas síncronas, que são as aulas ao vivo. O que a gente tem acompanhado recentemente é que existe uma demanda cada vez mais para atividades complementares síncronas. O que significa que simplesmente publicar os vídeos na internet não é garantia, em hipótese alguma, de que aqueles vídeos vão bombar e de que aquilo vai ser suficiente para que as pessoas construam o seu conhecimento. Claro. Não é à toa, e vocês certamente já viram isso, que o Facebook já disponibilizou para todos os seus usuários recentemente transmissões ao vivo pelo celular. Qualquer pessoa que tem uma conta no Facebook pode realizar uma transmissão ao vivo no celular a qualquer momento. Simplesmente ativa como se fosse fazer um compartilhamento de uma foto, de uma publicação, de um link, de um texto, né? Ativa a transmissão ao vivo e naquele momento ela interage diretamente com o seu público, que podem, nesse caso específico, ser os seus alunos. A minha inclinação é a de pensar que simplesmente gravar as aulas muito em breve não vai ser, não só não vai ser suficiente, como vai condenar o curso, ou a oferta de aula, ou enfim, ao sistema EAD que simplesmente realizar essa publicação e abandonar aquilo, né, fazendo com que o sistema seja completamente self-service, ou autodidata, né, ou na sua iniciativa, por assim dizer, vai ficar tão para trás em relação aos cursos que oferecem essa possibilidade de interação, claro, que as pessoas, de novo, justamente em função desse componente emocional, desse elo de ligação direta que essas tecnologias, essas ferramentas permitem que a gente tenha hoje em dia com os nossos professores via internet, vai fazer com que simplesmente esses cursos sejam deixados em segundo plano. Eles acabam optando por esses mais síncronos. Total, tá? Vou até dar um exemplo, só para vocês verem, me ocorre agora de fazer esse comentário. Como normalmente, depois da minha transmissão de Octo, eu já estou, entre aspas, montado, né? Eu já estou com o meu retorno, já estou com o meu microfone aqui. Ao longo das últimas semanas, na grande maioria das ocasiões em que eu converso com vocês, imediatamente depois dessa conversa, eu tenho feito uma conversa no Facebook com as pessoas que acompanham a minha página de professor palestrante. Que legal. Para falar sobre educação, para estender o tema. E não é raro aparecerem 60, 80, 100 pessoas que interagem diretamente comigo pelo chat. Legal. E muitas vezes essa interação se resume a um agradecimento, que é claro, me deixa muito feliz, alguém me dizendo assim, pô, professor, assisti uma aula sua semana passada, foi muito legal, ou fui bem na minha prova, ou alguma coisa, as pessoas só querem aquela janelinha para manifestar a sua gratidão, né? E isso é muito legal. E é claro que quando a gente está falando de uma plataforma exclusivamente assíncrona, isso não tem como acontecer, né? Legal. Em tempo real. E eu acho que os professores eles podem, de certa forma, lançar mão cada vez mais desses instrumentos de aproximação, né? Numa época em que, já diziam alguns estudiosos, a gente está testemunhando a cada dia a falência da lei da proximidade. Vocês já ouviram falar nessa lei? Já. Essa lei? Eu não. Já ouvi e eu acho que a gente podia falar dela semana que vem. Olha, eu tô sempre agora sugerindo assuntos para Gustavo Reis no final. Damn it. Um dia ele vai dizer, Carol, deixa eu pensar nas minhas próprias ideias, por favor. Pode ser, Gustavo, o que tu acha? Claro que sim, claro que sim. Estamos combinados já. Muito obrigada, viu, mais Valeu, uma professor. vez. Sempre uma grande Foi presença, ótimo. grande janela aqui de Octo. Prazer é todo meu, tá? Um bom resto de semana para vocês. Valeu, Valeu, semana professor. que vem.